Olá, meus queridos, mais uma vez, bem-vindo ao meu canal no YouTube. E aqui a gente dá sequência a esta série, Ele Acalma Tudo. E a gente precisa se perguntar, o que de verdade nós estamos sentindo agora? Por que a gente precisa encontrar com esse Jesus que vem com o seu olhar acalmar as tribulações do coração? Porque a gente é humano, porque a gente lida todos os dias com muitos desafios. E esses desafios, esse dia a dia, faz com que a gente fique com o coração desguarnecido muitas vezes, atribulado. E Deus quer nos olhar. E com o seu olhar, Ele vem acalmar tudo em nós. Então eu quero te convidar para se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, e também compartilhar com aqueles que você ama e ativar as notificações, assim você recebe não só a sequência desta série, como todas as outras novidades que eu vou postando aqui. Agora eu queria te convidar para pegar a sua Bíblia, porque a gente vai continuar essa reflexão, colocando diante de nós este olhar que nos acalma. Agora sob a ótica de outro personagem, um personagem que talvez seja bem conhecido. E a gente vai perceber qual é o detalhe, ou melhor, quais são os detalhes deste olhar que vê o coração a partir de todas as atitudes deste Zaqueu. Então pegue sua Bíblia e o evangelho que a gente vai refletir é o evangelho de São Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Vamos lá. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Há uma questão central muito importante com este personagem, com Zaqueu. E a gente pode voltar no versículo 2 para fazer essa análise. Havia um homem muito rico chamado Zaqueu. Zaqueu, que já tinha, ou estava começando a ter a consciência de que a vida dele não ia bem, porque provavelmente a sua própria riqueza não trazia paz interior, porque ele estava incomodado. Ele estava incomodado. Sabe por que ele estava incomodado? Olha o versículo 3. Ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver. Ele já tinha ouvido falar. Talvez você já tenha experimentado isso no momento de tristeza ou de pecado, quando a gente começa a viver, você que já conhece a Deus, ou começa a caminhar diante das coisas do céu. O que acontece quando a gente está no pecado? A gente começa a se sentir incomodado. Por que isso? Quem conhece a verdade não consegue conviver com a mentira de uma maneira tranquila. Então é isso que acontece. Ele procurava ver quem era Jesus, mas ainda havia a dificuldade física, uma limitação humana, mas não conseguia ver por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Mas ele não desiste não. No quarto, o versículo está aqui, ó. Ele correu adiante, subiu em um sicômoro, uma árvore bem grande, né, para o ver, quando ele passasse por ali. E agora vem o olhar, que diante de toda esta agitação, olha que interessante, Zaqueu, incomodado, com consciência que tinha riqueza, mas que essa riqueza não era fruto de bênção,
ele começa a procurar Jesus. Talvez ele ainda não tivesse nem certeza do que ia acontecer. Ele não sabia, ele procurava ver a bênção, ver a graça, experimentava ter um coração em paz, sair desta agitação da vida, deste acúmulo de riquezas incoerentes. Talvez ele procurasse isto. E o 5, chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe, ou seja, Jesus o vê. Ele espera e quem o vê, primeiro, é Jesus. Entende isto? A gente, diante da vida atribulada, a gente sobe, corre, se a visão está turva, se eu estou muito baixinho naquele momento, eu subo num sicômoro, numa árvore, para começar a olhar Jesus. E quando Jesus chega, a primeira coisa que ele faz é levantar o olhar e me ver, e ver você, e ver Zaqueu. E aí ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. O que eu quero te dizer hoje, meu querido, minha querida, é que Jesus quer ficar na sua casa. Apesar daquilo que nos afasta do céu, ele quer ficar na minha casa, quer ficar na sua casa. É preciso que a gente tenha esta atitude de nos desprender das coisas que nos ligam essencialmente e somente à terra e comecemos a perceber que o problema não está no objeto, mas sim na intenção. Então aqui Zaqueu o objeto é o dinheiro, a riqueza, mas o problema é que esta riqueza era um objeto, uma matéria, construída a partir de uma intenção ruim. Sabe aquela história do o fim justifica o meio? Não pode ser assim. A gente precisa entender de uma vez por todas que é preciso ter uma intenção reta, um coração reto, um caminho bom para se ter frutos bons. Eu preciso plantar a semente boa, mas eu preciso caminhar durante este plantio, durante todo este processo, para obter, de fato, um resultado bom na vida. Então, aqui a gente faz alusão ao dinheiro, à riqueza, porque é o que aparece, é o objeto, é a matéria, né? É o resultado da má intenção de Zaqueu. Mas você pode pensar naquilo que hoje é o objeto, a matéria das suas más intenções. E este objeto, esta matéria, é hoje o resultado da sua tribulação, daquilo que tem tirado a sua paz. Por isso que o olhar que hoje vem nos procurar precisa ser um olhar que acalma o nosso coração e faz com que o nosso coração, então, se abra para tomar uma atitude para buscar esta paz. Que é isto que acontece com este pecador. Que aí no versículo 6, ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Zaqueu então abre o coração, já entendendo que a sua riqueza era fruto de más intenções, fruto do pecado. E ele abre o coração para a alegria, para ver e para encontrar uma alegria que ele não tinha. Por isso que ele subiu no sicômoro para ver Jesus. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. E aí as pessoas vêm julgar, que é o que aparece no 7º, né? E o chamar de pecador. Mas ele não desiste não. No 8º, olha, Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor. De pé. Ele permaneceu de pé. De pé. Mesmo diante de todos os julgamentos daqueles que olhavam para a vida dele, para a vida passada, ou para a matéria, que é o resultado da sua má intenção, e dizendo, pecador. Pecador. Ele permaneceu de pé. E aí, cheio da alegria que o olhar de Jesus é capaz de gerar, ele continua. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Ponto. Atitude, ação. Não tem como devolver a paz a um coração atribulado se não houver uma ação para reconstruir este caminho. E é isto que Zaqueu faz. Ele se arrepende, sabe da matéria, sabe que a riqueza é o ponto-chave. Mais uma vez, o problema não está no dinheiro.
problema é como eu trato o dinheiro, é saber quem é senhor de quem. O problema não está na riqueza, o problema está em como eu obtenho esta riqueza e como eu convivo com ela. Este é o ponto. E aí disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Se você gostou deste vídeo, eu peço que você deixe os seus comentários, compartilhe com aqueles que você ama. Afinal de contas, compartilhar é amar. E se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e ative as notificações para você receber as outras novidades aqui no meu canal no YouTube. E quero te convidar para assistir, se ainda não assistiu, o clipe da canção Ele Acalma Tudo, também disponível aqui no meu canal no YouTube. Reze por mim, eu vou rezar por vocês. Deus te abençoe.